Dor de crescimento. Todo mundo já ouviu falar desse termo. É super comum ou de ter tido na infância ou de conhecer alguém que teve, uma criança que teve, ou ser a mãe de uma criança com esse diagnóstico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Meu nome é Ana Carolina, eu sou reumatopediatra e hoje a gente vai destrinchar um pouquinho sobre essa dor de crescimento. É importante dizer que para a medicina ainda não há consenso se a dor de crescimento é uma doença ou se ela é um diagnóstico de exclusão. Ou seja, quando a gente já excluiu todas as outras possibilidades, a gente acaba dando esse diagnóstico. Também é interessante dizer que a gente tem desconstruído o termo dor de crescimento, uma vez que a dor de crescimento ocorre principalmente em crianças de 3 a 6 anos, podendo se estender até os 12. E aí, essa fase não é a fase que a criança cresce mais. A criança cresce muito de 0 a 1 ano e depois ela tem um crescimento muito maior em fase de puberdade. Dos 3 aos 6, não é uma fase que ela tem um pico de crescimento. Então, não faz sentido a gente associar a dor a um crescimento. Além disso, é importante dizer que não há muito bem uma definição sobre quando a gente com certeza estaria na frente de uma dor de crescimento, uma vez que a gente não sabe ao certo da onde vem. Várias teorias tentam explicar da onde vem essa dor. O que a gente sabe é que alguns diagnósticos de exclusão devem ser feitos e que muitos diagnósticos que antes eram feitos como dor de crescimento, hoje já são classificados como hipermobilidade, pés planos, osteocondrites, erros de pisada, fazendo com que essa criança tenha dor recorrente. Porém, outras teorias questionam, por exemplo, se há uma alteração vascular do osso, ou seja, suprimento de sangue para esse osso, se é uma criança que tem uma osteopenia, então ossos fracos, se é uma criança que tem alguma alteração metabólica, como falta de vitamina D, ou se existe alguma relação com fator estressor psicológico, né? Uma vez que várias dessas crianças que têm dor de crescimento na infância podem evoluir ao longo da pré-adolescência e adolescência, como dor abdominal, cefaleias, e comumente há uma relação entre famílias dolorosas geram crianças também dolorosas. Ou seja, pais que tiveram dor de crescimento ou outra síndrome dolorosa fazem com que essas crianças tenham maior predisposição a ter dor de crescimento. Mais ou menos 50% das crianças que têm dor de crescimento tiveram pais também com dor de crescimento. Então, vamos falar sobre quando a gente pensa mais em dor de crescimento. Então, geralmente é uma dor bilateral, ou seja, os dois membros da criança doem. Geralmente é membros inferiores. E quando a gente fala bilateral, pode doer um dia outro, um dia os dois. E geralmente a criança não consegue definir muito bem aonde dói. Tem hora que dói um lugar, tem hora que dói outro. Geralmente ela aponta com a mãozinha como se doesse toda a perna, principalmente nessa região anterior, ou principalmente aqui, do joelho ao tornozelo. Aqui na frente é um lugar que geralmente eles falam que tem dor. A dor de crescimento geralmente acontece no final da tarde e começo da noite. Pode ocorrer um despertar noturno, geralmente é no começo da noite, mas muito raramente, e até eles colocam como alguma coisa de exclusão, seria se a criança acordasse com dor de manhã. Outro critério importante é que a dor de crescimento não pode atrapalhar a criança nas suas atividades ao longo do dia. Não é uma dor que faz a criança parar de brincar, parar de correr. A criança não vai mancar se ela tem dor de crescimento. Além disso, a criança com dor de crescimento é avaliada pelo seu médico, seja pelo pediatra, pelo ortopedista, pelo reumatologista, e é uma dor que não tem nenhuma alteração no exame físico. Então, o exame físico dessa criança é normal e caso sejam solicitados exames laboratoriais, né, de sangue, ou até raio-x, exames de imagem, esses exames vêm geralmente normais. E aí, por tanta normalidade em tudo isso, tem-se que a dificuldade da gente estabelecer realmente o porquê que essas crianças têm dor de crescimento. A dor de crescimento geralmente pode demorar minutos a horas para passar. Algumas crianças no seu pico de dor podem ter dor diariamente, com dores mais intensas associadas à atividade física. Porém, não há nenhuma
nenhuma recomendação de que a criança seja poupada de suas atividades, uma vez que uma criança sem atividade física costuma acabar tendo mais episódios de dor e que esse quadro de dor de crescimento se estenda e fique muito mais prolongado. A maioria das crianças melhora com massagem dos pais no local da dor, eventualmente com alguma compressa quente, aquecendo mesmo o membro, colocando uma calça, enfim, deixando o membro quente. E algumas crianças eventualmente vão precisar de analgésicos simples como paracetamol. Além de 3 sinais de alarme que eu citei para vocês, que é a criança que acorda com dor, a criança que está tendo impacto nas suas atividades diárias e a criança que manca. Outros sinais também são importantes para a gente pensar que temos que fazer o diagnóstico de outra doença. Uma criança que vem com fraqueza, com fadiga, com mal-estar, perda de apetite. Uma criança que vem tendo febre, que tem inchaço, vermelhidão, calor na perna ou na articulação. Uma criança que tem outras associações. Dor abdominal importante, cefaleia importante, manchas na pele, e uma criança que, por exemplo, tem fraqueza muscular, dificuldade de engolir, massas palpáveis ou até limitação do movimento podem ser sinais e devem ser sempre avaliados e não aceitar o diagnóstico ou não simplesmente dizer que essa criança tem dor de crescimento. Então, para encerrar, um guia para os pais seria: se o seu filho tem tido dor recorrente nos membros, procure avaliação, procure atendimento, independente de ser uma dor esporádica ou não, uma vez que algumas lesões ou alguns acometimentos, como um pé plano, uma hipermobilidade, apesar de benignos, ou seja, apesar de serem coisas que vão se resolver provavelmente ao longo da infância sem a gente precisar de intervenção, eventualmente a gente pode melhorar a qualidade de vida dessa criança, ajustando o calçado, colocando uma fisioterapia, ajustando qual atividade física que seria melhor para essa criança fazer para diminuir os episódios e a intensidade da dor. Além disso, se seu filho tem qualquer um desses sinais de alarme, ele deve ser avaliado com prioridade, pois eles podem significar algum diagnóstico mais grave.